O dia 1º de abril é marcado na história brasileira. Há 50 anos, os militares assumiam o comando do país para 20 anos de ditadura. O golpe de Estado tirou João Goulart do poder e, mais do que isso, sepultou a democracia e instituiu um regime autoritário. Muitas histórias e acontecimentos nunca vieram à luz, mas uma grande corrente luta para que essa época não seja esquecida e que as atrocidades sejam devidamente punidas. É uma forma de mostrar as atrocidades políticas, vivenciadas durante a nossa ditadura civil-militar, a violação dos direitos humanos e para assim tentar despertar a consciência das pessoas para que pelo menos isso nunca mais ocorra em nossa sociedade. Essa verdade que a gente tem que mostrar hoje, eu acredito que é revelar os fatos. Trazer os fatos à tona, o que de fato aconteceu, qual foi a nossa realidade e não qual foi a realidade contada pela hegemonia dominante. O primeiro presidente militar foi o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Ele dizia que a intervenção militar tinha caráter temporário, mas não foi o que a grande ala das Forças Armadas desejava. Em 1967, ingressa o general Costa e Silva como presidente. A partir daí, iniciam-se os anos de chumbo, com a forte repressão. É o começo do pior período da ditadura militar, que culmina com o ato institucional número 5, o AI-5, que dava poderes extraordinários aos militares, além de fortalecer a censura. Em 64, quando foi, de 1º de abril de 64, quando foi dado o golpe militar, até dezembro de 68 estava tudo nas páginas dos jornais. A partir de 68 nós não temos mais nada publicado nas páginas dos jornais. Então esse passado ficou literalmente escondido, enterrado, Então não é que você só tenha que relembrar aquilo que as pessoas já esqueceram. Nós temos que trazer à tona aquilo que nunca foi dito. Não é? Então, por exemplo, o assassinato, se o Jango, se o Juscelino foram ou não assassinados, quer dizer, isso é uma história que a gente nem pode contar porque até hoje ela não está provada. O Estadão, por exemplo, tinha censor dentro do Estadão. O Imparcial tinha censor aqui em Araraquara, o Diário tinha censor em Araraquara. Só que o Estadão ele desenvolveu um trabalho interessante. Quando alguma matéria dele era censurada, ele publicava uma receita no lugar, uma receita de bolo, uma receita de algum tipo de... Então você estava lendo o jornal, meu pai assinava a Folha e meu avô assinava o Estadão. Estava lendo o jornal, caía na parte de publicidade, tinha lá uma receita de bolo. Era uma matéria que tinha sido censurada, todo mundo sabia. Então o Brasil era outro. Em 68 eu era presidente acadêmico, quando fui escolhido pelos alunos como delegado para representar a Araraquara no Congresso da UNE, no 30º Congresso da UNE, que foi feito em Biúna. O movimento estudantil é o grande ator no combate ao regime. Estudantes secundaristas e universitários se mobilizam em todo o Brasil para garantir a democracia. No dia 1º de abril, o prédio da UNE é incendiado, é destruído. Então, um dos primeiros atos do regime militar já é a destruição da sede da UNE. Depois, nos outros atos institucionais, a UNE será colocada na clandestinidade, não é? Então, o movimento estudantil é alvo de repressão. Até 68, ainda havia um espaço para manifestações, embora houvesse censura, etc., mas havia um espaço para manifestações onde o movimento estudantil teve um papel importante, através da organização da passeata no 100 mil, por exemplo. Mas eu acho que o movimento estudantil teve um papel importante porque discutiu a necessidade de enfrentar aquele regime, de quais os mecanismos que o movimento estudantil podia utilizar e utilizou para resistir à ditadura. E para informar a população do que estava acontecendo. A luta pela democracia continua no Brasil, em meio à violenta repressão. Líderes estudantis são presos e muita gente desapareceria em situações, no mínimo, duvidosas. Mas isso é assunto para amanhã, na segunda e última reportagem da série sobre os 50 anos do golpe militar no Brasil.